Estamos de volta com o Impressões, hoje conversando com o escritor e jornalista Bill Ramos. Ficou uma pergunta pendente que é sobre a questão da crise, por que passa os jornais impressos. A crise mundial na Paraíba já teve reflexos muito significativos, já fecharam as portas aqui o Norte, onde o senhor trabalhou, o Jornal da Paraíba também deixou de circular na versão impressa. Como é que o senhor avalia, como é que o senhor encara essa crise do impresso? E a outra pergunta que ficou também é, enquanto leitor, o senhor tem hoje o mesmo prazer de ler os jornais diários que o senhor tinha, por exemplo, na adolescência? A crise na imprensa é universal, né? Por conta mesmo da internet, a impressão de jornais, porque o jornal impresso, no mundo inteiro ficou muito dispendioso, né? No Rio de Janeiro mesmo, a ex-capital da República, que é uma referência mundial, o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro fecharam, os principais jornais do Rio de Janeiro fecharam. O Jornal do Brasil fechou, a Tribuna da Imprensa fechou, e outros de menor expressão fecharam também. Por conta da crise, a Manchete fechou, a revista Manchete, que era uma grande revista de categoria internacional, fechou também. Mas por conta da evolução do processo mesmo de confecção do jornal e das publicações. E aqui na Paraíba nós tivemos o Jornal da Paraíba, né, que fechou. E hoje nós estamos reduzidos ao Rei da Paraíba, somente um jornal, João Pessoa e a União, porque a União também não circula mais, não é mais diária. Nós estamos reduzidos a um jornal em João Pessoa. Nós temos o Jornal da Paraíba, o Rei da Paraíba, a União, o Norte, todos esses jornais fecharam, por conta das mudanças estruturais da imprensa mesmo, né? O jornal se tornou dispendioso, tornou-se muito dispendioso, fazer jornal ficou dispendioso, e as empresas não resistiram à crise, né? Veio a crise de papel, os insumos ficaram muito caros, aí eles tiveram que fechar. No Rio de Janeiro também, o Rio, você sabe que era a capital da República há muito tempo, né? Quando foi para Brasília, a capital da República. Brasília, apesar de ter se transformado e construída para ser a capital da República, não tem uma imprensa muito vibrante, muito dinâmica, não tem. A imprensa de Brasília não repercute no Brasil, no resto do país. São 2 ou 3 jornais que não refletem o pensamento de Brasília. Ainda predomina os grandes jornais do estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, e no Rio de Janeiro não tem nenhuma referência de jornal. E o senhor gosta ainda de ler os jornais? Gosto, adoro. Sou viciado. Ainda hoje sou assinante do Correio da Paraíba. Eu sempre fui assinante do Correio. Assinante de cortesia que ele manda para mim. Agora não, agora eu tenho que pagar, desembolsar o dinheirinho para ser assinante, mas gosto de ler com a mesma satisfação como eu lia quando tínhamos 3 ou 4 jornais. Eu recebia o Jornal da Paraíba, o Correio da Paraíba, o Norte e a União, diariamente. E lia todos com maior satisfação, com maior prazer, porque sempre foram bem feitos. A Paraíba é um celeiro de grandes jornalistas, de bons redatores, bons repórteres, de maneira que eu sempre me abastecia com muito prazer dos meus colegas de imprensa. E hoje eu leio. Só resta o Correio da Paraíba. O senhor também é um escritor com vários títulos lançados, alguns livros aqui que repercutiram bastante. Eu estou aqui em mãos com um dos exemplares, né? Os Crimes que Abalaram a Paraíba. Esse, na verdade, são 2 edições. Tem a edição 1 e o volume 1 e o volume 2, né?
E tem histórias que até hoje são interessantíssimas, apesar de relatarem crimes que aconteceram até no século passado, mas tem histórias interessantíssimas e a sua pesquisa também foi muito profunda, né? Como o caso de uma senhora que foi assassinada por um membro da igreja, né? Um crime terrível. Eu queria que o senhor contasse um pouco como é que foi essa pesquisa, também para os nossos telespectadores que não sabem do que se trata. Essa aí foi qual? A senhora foi? A senhora que foi assassinada, que ela tinha um relacionamento amoroso com um membro da igreja, exatamente. Ah, sim. Esse foi o primeiro crime que abalou a Paraíba, né? Eu começo assim. O primeiro crime que abalou a Paraíba foi praticado por um frade franciscano. Foi em 1801. Eu fui na pesquisa. E me despertou curiosidade para escrever esse tipo de jornalismo, porque a Paraíba estava se transformando numa coisa impressionante com relação a crimes. E crimes impunes, né? Os crimes ficavam impunes na Paraíba, ninguém abria a boca, ninguém denunciava. Foi quando eu me dispus a escrever a história, para ficar na história, a escrever a história desses crimes, o relato desses crimes, mas como uma punição para os autores. Já que não houve por parte da justiça. Eles ficaram impunes, não tinha nenhuma... Mas esse crime de 1801, como é que o senhor teve acesso a essa história e aos documentos? Porque ele é contado com a grande riqueza de detalhes. Porque foi a seguinte, por acaso, eu descobri numa revista do Instituto Histórico e Geográfico um artigo de Altacílio Queiroz, um grande escritor do paraibano também, era do Instituto Histórico e Geográfico. E eu descobri numa revista do Instituto Histórico essa história, o relato desse crime. Que lhe chamou muita atenção. Aí me chamou a atenção, primeiro que foi cometido por um religioso, um frade beneditino, né, franciscano, não lembro. E aquilo me despertou assim. Aí veio depois o crime de Patos, a menina Francisca. Só recordando esse crime, a vítima ela foi empalada, né, foi por empalada. Ciúmes do... O frade teve ciúmes foi um crime bárbaro. Da moça e realmente foi um crime bárbaro. Um crime bárbaro. Foi um negócio muito... Então eu fiquei com aquilo na cabeça e depois eu vi. Aí vieram outros, veio o crime de João Pedro Teixeira, foi um crime que abalou o Brasil. Veio o crime de Pedro Fazendeiro, o Nego Fuba. Aí foram acontecendo aqueles crimes assim num ritmo impressionante, quase que simultâneo, né? Houve a fase dos crimes. Aí eu digo, não, eu vou ter que juntar isso no livro, ou em livros, né? Foi quando me decidi a juntar os crimes, a fazer um relato desses crimes. Eu tinha muito material, que eu trabalhava no Correio da Paraíba como editor e secretário, e guardava todo aquele material, inclusive fotos, né? Foi quando me decidi a escrever os crimes que abalaram a Paraíba, porque não era um só, eram vários. Aqui tem volume 1, volume 2, volume 3. Tem um caso também que é muito chocante, era um serial killer que atuou aqui na Paraíba e que começou assassinando a namorada, né? Conta um pouco dessa história pra gente. Qual é? O serial killer que existiu aqui na Paraíba e que ele começou a trajetória dele assassinando a namorada, que o corpo foi encontrado em Santa Rita, né? Sim, aquele foi Humberto Paredes, né? Humberto Paredes foi realmente um serial killer. Mas foi azar dele, né? Azar dele já ter ingressado nessa linha de registrar, documentar esses crimes. O Humberto Paredes, ele foi autor dos crimes mais hediondos da Paraíba. Foram mais de 10. Hein? Foram mais de 10. Foram vários crimes, não foi um só. Os que tiveram uma repercussão foi esse de Valdemarina. Que era a namorada dele à época. Que era namorada, ele dizia namorada, né? Mas não é, ele já estava com a intenção de matá-la. Ele começou a namorar com ela com a intenção de matá-la. Ele era doente mesmo. E depois desse assassinato, ele chegou a formar um grupo, né? Formou um grupo. De bandidos e assassinavam casais. Assassinava à toa.
Tinha aqueles casais que iam fazendo amor na beira-mar, nos bairros. Ele chegava com um grupo dele e assassinava, matava todos os dois, o homem e a mulher. E houve vários crimes. Fizeram um levantamento, eu acredito que deve chegar a uns 10 ou 12 crimes cometidos por ele. Ele não foi para a cadeia nem um dia? Nem um dia, nunca sofreu uma pena. Nós teríamos ainda muitas histórias para absorver da sua experiência, mas eu queria terminar essas impressões de hoje com uma mensagem sua para as novas gerações de jornalistas. Olha, eu costumo dizer que conselho fosse bom não se dava, né? Se vendia. Mas os novos jornalistas, se ele vai entrar na profissão, como eu disse comigo, no meu caso, é porque tem vocação. Que se ele não tiver vocação, ele nem ingressa no jornalismo, e se ingressar, fracassa. Porque é uma profissão que exige absoluta dedicação, absoluta vocação e sobretudo, procurar se aperfeiçoar na profissão como jornalista. Eu não dou conselho, eu apenas peço que olhe assim o exemplo de outros de jornalistas mais experientes, mais antigos, onde eles podem tirar lições da profissão, sobretudo de conduta, porque o principal no jornalista é o respeito à ética, né? A conduta ética do jornalista é a mais importante, porque se ele não obedecer a esse pressuposto, ele termina fracassando, porque a principal arma do jornalista é a ética. O jornalista sem ética é como um cantor sem voz. Ele fracassa imediatamente, ninguém dá crédito a ele, porque o problema do jornalista é o crédito. Um jornalista sem crédito não tem como prosperar na profissão, né? Ele fracassa porque é o tipo da pessoa que diz uma coisa e ninguém acredita. Porque o problema é esse, é o crédito do jornalista. Ele tem que ser uma pessoa que transmita ao leitor ou ao ouvinte absoluta credibilidade. Porque, do contrário, ele não prospera na profissão. Ok, Bill, muito obrigada por nos receber aqui na sua casa e nos contar um pouco sobre a sua vida aqui no Impressões. De nada, obrigado a vocês por terem vindo aqui. Bom, Impressões de hoje vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez pela sua audiência. Nós estaremos de volta na próxima semana.